Os 4 elementos, eles geralmente estão... Geralmente não, eles estão em tudo, né? Desde o planeta Terra, desde nosso corpo, desde tudo. Tudo tem os 4 elementos. A composição dos 4 elementos cria a matéria, né? Cria tudo. A gente pode falar de infinitas coisas. A astrologia fala dos 4 elementos, desenho humano fala dos 4 elementos, nossa Gaia, nosso planeta Terra é formado pelos 4 elementos, é isso que mantém Gaia viva, são os 4 elementos, e são os 4 elementos que nos mantêm vivos também, tá? Então, por isso, a gente primeiro precisa saber quem são eles. Os 4 elementos são terra, fogo, ar e água. Esses são os elementos que compõem o nosso corpo físico. Ele é composto por esses 4 elementos. Para quem gosta um pouquinho mais de ciência, os 4 elementos nada é que hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e o carbono, né? Então, são os 4 elementos, está presente. Isso é matemático, isso é física, sabe? Muito traz na parte espiritual os 4 elementos em rituais, quando se fala em elementais, quando se fala em magia, enfim, traz esses 4 elementos para isso. E aí, o que acontece? As pessoas acabam interpretando de formas diferentes. E tá tudo certo, porque também existe nisso, também existe nos rituais. Mas o que eu quero trazer aqui é a prática de tudo isso, de como a gente pode trazer esses elementos para o nosso dia a dia, como que a gente pode fazer com que, a partir dos 4 elementos equilibrados em nós mesmos, nós possamos estar em equilíbrio, percebendo, em presença, como nós podemos estar alinhados, como a gente pode perceber quando algo está desalinhado, a gente pode perceber no nosso corpo. Então, são os sinais. É aí que entra como podemos ser geradores do nosso éter, porque o éter é a nossa frequência vibracional, é a frequência que emitimos. E a partir do momento que nós temos alinhados os nossos 4 elementos no nosso corpo, a gente consegue gerar frequências maiores. E quanto maior a nossa frequência, maior a probabilidade de ascensionarmos, de irmos para dimensões superiores. Enfim, gente, é muito prolongado, sabe? É muita informação. Então, por isso que eu quero ir aos poucos, porque eu sei que às vezes é difícil assimilar as coisas. Porque para mim também é difícil quando chega alguma informação nova e eu falo, uau, mas eu preciso ver na prática isso. E a gente precisa sentir isso. A gente precisa ver as transformações. Só que eu parto do princípio que para que a gente faça outros movimentos, a gente precisa entender algumas coisas e tirar algumas crenças sobre isso, sabe? Então, meu foco principal e o meu objetivo principal é tirar dos 4 elementos um foco, um desvio do que é realmente os 4 elementos e do que pode ser os 4 elementos na nossa vida quando a gente sabe utilizar eles para nosso bem maior. É muito desafiador trazer esse contexto, né, em áudios curtos como o Instagram, enfim. Eu tô pensando em como que eu vou falar mais sobre isso e em que plataforma eu vou usar isso, porque às vezes o conteúdo ele se perde e aí ele fica raso, e não é esse o objetivo. Eu não quero trazer nada raso, eu quero trazer consciência, eu quero que nós possamos juntos aprender mais, porque eu também estou aprendendo e eu escolho compartilhar esses aprendizados
para que mais pessoas possam ser geradoras do seu próprio éter e que a gente consiga, com isso, fazer com que o planeta Terra também ele se utilize da nossa energia, porque a gente sabe que as coisas estão desafiadoras, existem realmente muitas coisas vindo à tona e a gente precisa estar se alimentando de coisas boas. Então, é esse o objetivo, tá? Vamos partir do primeiro elemento terra. O que é o elemento terra? O elemento terra é a nossa conexão realmente com a terra. Quando a gente vai para um lugar que a gente fala assim, nossa, eu tô precisando descansar. Eu tô precisando ir pra praia, eu tô precisando relaxar, eu tô precisando de férias. Quando a gente fala isso, qual é a primeira mensagem que o nosso cérebro manda para nós? Sim, uma praia, um lugar, uma montanha, um lugar de descanso, um lugar onde a gente desconecta de tudo que está à nossa volta e se conecta com a natureza, com a terra, com Gaia. É isso, percebe? Quando o teu corpo ele sinaliza que você está precisando se conectar com a terra, que você está precisando, a parte física, a nossa parte física é a terra, nossa parte física tá cansada, a gente trabalha e aí chega um momento que a gente diz, uau, final de semana, o que a gente faz? Vai para um parque, vai fazer uma atividade física. É essa conexão com a terra que nós precisamos ter. Essa conexão de perceber, sim, eu preciso parar, eu preciso me desconectar, eu preciso me aterrar, eu preciso andar descalço, né? Tudo isso são sinais que o corpo vai mostrando para nós que a gente precisa estar em conexão. Posso falar aqui em várias coisas no sentido de astrologia, mas não é o objetivo, percebe? Mas é trazer a consciência para o dia a dia. O que o meu corpo está pedindo para eu me aterrar? Estou em desequilíbrio com a terra, estou em desequilíbrio. O elemento terra está em desequilíbrio no meu corpo, porque estou pensando muito em praia, estou me conectando com montanhas, estou me conectando com natureza. O que esse elemento faz? Então a gente começar a observar mais e prestar mais atenção no nosso corpo, no nosso dia a dia, quais são as informações que o nosso corpo está passando. E aí vem o segundo elemento, né? O segundo elemento é o fogo. O que é o fogo no nosso corpo? O fogo ele pode ser representado pelo sangue, ele pode ser representado pelo calor, ele pode ser representado pelo nosso sistema digestivo. Tem vários estudos, várias teorias, várias informações que trazem o fogo no nosso corpo, né? Quando a gente não tá bem, quando a gente tá em desequilíbrio, como que o corpo mostra que existe uma doença no nosso corpo físico? Nossa temperatura eleva, né? O primeiro sinal de alguma doença é a temperatura, então o fogo se mostra. E quando o fogo se mostra, é algo muito rápido, né? Percebe a febre. Você não tem nada, 10 minutos depois você tá com 39 graus de febre. E isso é o fogo, né? Quando tem um incêndio, o que acontece no incêndio? Aquele fogo alastra rápido. Então, é o sinal do desequilíbrio. O fogo, ele tá transmutando. Muitas vezes uma febre tá fazendo com que o nosso corpo ali trabalhe, né? O que os médicos aí vão falar, né? Até 3 dias de febre o sistema tá trabalhando. Então, o fogo tá trabalhando a favor do nosso corpo também. Mas aí a gente percebe o que tá em desequilíbrio, por que essa febre, né? O que traz esse sinal de alerta, né? Hoje também muitas pessoas estão falando sobre a Ayurveda. A Ayurveda é o que fala muito no Ayurveda do fogo digestivo, né? Que a gente precisa alimentar o fogo digestivo, a gente precisa alimentar o fogo para que esse fogo tenha um bom funcionamento no nosso corpo.
Eu não tenho propriedade para falar com isso, mas tem pessoas incríveis que falam sobre isso. E a gente precisa também, além de tudo isso, utilizar o fogo. Como estamos alimentando o nosso corpo, né? Como estamos alimentando o fogo digestivo do nosso corpo com informação, com o que não é legal, com o que desequilibra, com o que desequilibra o nosso corpo, né? O nosso corpo, o nosso fogo digestivo, porque tudo isso alimenta, não é só a comida em si, mas são as informações, é todo o contexto que a gente pode estar ativando o nosso fogo e gerando a partir disso mais equilíbrio para o nosso corpo, né? E aí vem o terceiro elemento, o elemento ar. O elemento ar são os nossos pensamentos, o nosso mental, a parte aqui que domina o nosso entorno, né? O que estamos pensando? Como que estão os nossos pensamentos? Estamos alimentando os nossos pensamentos com o quê? Com pessimismo, com ilusão, com ego. Com o que a gente está alimentando a nossa mente, o nosso ar? É ele que tá aqui, ó, né? Nossa cadeia de pensamentos aqui. Aí o meu pensamento, ele gera e ele vai pro vizinho, que vai pro outro vizinho, que vai pro marido, que vai pro filho, e aquela simbiose de pensamentos. O que a gente pode fazer para que a gente controle mais a nossa mente, para que o nosso mental ele fique mais tranquilo, mais equilibrado, que a gente não tenha confusão mental. A gente pode fazer inúmeras coisas. Quando se trata do mental, existe terapia, existe psicólogo, existe, enfim, nem todas as terapias são para todo mundo. Se conecta com o que faz sentido para você e procure essa terapia. Procure o psicólogo, procure o terapeuta holístico, mas procure ajuda, porque a gente precisa estar alinhado com esse mental. Esse mental, ele precisa estar tranquilo, ele precisa estar em equilíbrio, porque quando a nossa mente está em harmonia, em equilíbrio, a probabilidade das nossas emoções, a gente vai falar ainda da água, estarem também em equilíbrio. Uma coisa trabalha com a outra. Se uma coisa desequilibra, tudo desequilibra. Então a gente precisa estar sempre atento aos 4 elementos e perceber aonde está o meu desequilíbrio. Se é em um elemento ou nos 4 elementos, o que eu preciso fazer? Eu própria já tive 4 elementos desequilibrados completamente. Então, o que eu preciso fazer? Qual que é o primeiro passo para a gente começar a equilibrar isso e a gente ser gerador do nosso próprio éter, da nossa frequência? E aí o nosso 4º elemento é o elemento água. A água são as nossas emoções. Nós temos quantos percentual de água no nosso corpo, né? As nossas emoções, elas estão aqui o tempo todo. E elas demonstram no corpo quando tem uma retenção de líquido, quando a gente sente uma tristeza muito profunda e a gente chora muito. O que se manifesta primeiro? São nossas lágrimas. A água do nosso corpo, as nossas emoções. Todas as águas que nós temos no corpo são os registros, são memórias das nossas emoções. E elas estão ali, a gente querendo ou não, elas estão ali. Como a gente passa a ter um equilíbrio emocional? Como que a gente passa a entregar mais paz para o nosso corpo, mesmo nos desafios? Porque aí entra as questões, não é o que você enfrenta, mas é o modo que a gente reage, não é o que a gente enfrenta, é o modo que a gente reage ao que se apresenta. E isso vai registrando, são as nossas emoções. Então, o que eu preciso para que as minhas emoções... O que eu preciso para reconhecer quais emoções estão me afetando? Eu sinto raiva? Então, acolhe ela.
Perceba da onde que está vindo a raiva. Eu sinto medo, acolhe, recolhe, percebe da onde está vindo. Então a gente começar a não colocar mais as coisas embaixo do tapete e sim perceber por que elas estão se manifestando. E tudo isso se manifesta através do nosso corpo. Então, se a gente começar a observar os 4 elementos, eles estão presentes diariamente com nós. Eles estão ali se manifestando. A gente precisa só ter consciência e presença para começar a se observar. Então, eu quero trazer mais consciência sobre isso, de como a gente pode alinhar o nosso corpo, de como a gente pode alinhar os 4 elementos e como, a partir disso, a gente pode gerar o éter. O éter é aquele elemento surpresa, né? É o elemento que a gente não vê, ele tá ali, ele tá se manifestando. Em Gaia, ele se manifesta como o oxigênio, o ar que a gente respira. Gaia respira. E aí, quando os elementos estão em desequilíbrio, vem a densidade, vem a falta de respiração. A gente se alimenta do éter de Gaia. Mas e quando faltar éter em Gaia? Como que a gente vai se alimentar e gerar? Se a nossa frequência tá baixa, a gente vai se desestabilizar e vai ser um caos. Por isso que a gente precisa elevar nossa frequência. Então, a gente precisa manter nossa frequência alta. Apesar de todos os desafios, apesar de todas as coisas, a gente precisa se elevar nossa frequência. A gente precisa ser nosso próprio gerador de éter, o nosso próprio gerador de consciência, o nosso próprio gerador de consciência, o nosso próprio gerador de frequência, me fugiu a palavra. Então a gente precisa começar a fazer esse trabalho de a gente elevar nossa energia, apesar de tudo, apesar da política, apesar do vizinho, apesar do colega de trabalho, apesar de todos os outros. A gente precisa começar a fazer esse trabalho interno para que, se tenha desafios, a gente consiga passar por esses desafios de forma mais leve, de forma mais livre, de forma mais consciente, porque a gente vai tomar consciência sobre o que está nos afetando. Porque para cada pessoa vai afetar de alguma forma, mas qual é o elemento que está em desequilíbrio em você que está fazendo a tua frequência baixar? Então, é isso que a gente tem que começar a trazer e trazer para a consciência, perceber. E eu espero realmente que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma, para que a gente juntas, a gente consiga elevar nossa frequência e fazer diferente e realmente começar o caminho de ascender, o caminho de se iluminar, o caminho de se autorrealizar. Porque no fim das contas, todo mundo está aqui para isso, esse é o objetivo, evolução, ascensão, né? E então eu escolho falar um pouquinho mais sobre isso e estou aqui para que a gente possa realmente trilhar essa travessia que se chama vida.